Konnichiwa mina, sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku, eu sou o Lucas e hoje o vídeo do quadro Mundo Nerd aqui vai ser um tutorialzinho básico aí pra você aprender as regras mais básicas pra começar a jogar Yu-Gi-Oh! Então, não deixe de assistir depois da abertura. Então hoje o tutorial aqui, as regrinhas básicas para você aprender a jogar Yu-Gi-Oh! De uma maneira fácil, simples e rápida. Vamos lá, começando pelos decks. Os decks, como todo mundo já deve imaginar, são os baralhos das pessoas que vão jogar. Eles podem ser de no mínimo 40 cartas e no máximo 60, ou seja, não pode ter menos de 40 e nem mais de 60 cartas no seu deck. E o jogo consiste em basicamente zerar os pontos de vida do oponente primeiro, cada qual começa com 8.000 pontos de vida, porém dependendo do jogo você pode variar isso, pode fazer um jogo, sei lá, que comece com 10.000, um jogo mais rápido que comece com 4.000, mas geralmente as regras padrões vão começar com 8.000 pontos de vida. Toda vez que você começa um duelo em Yu-Gi-Oh! Cada jogador puxa 5 cartas. Atualmente nas regras você não pode puxar mais de 5 se você for o primeiro. No caso, você começou o jogo, você vai puxar só as 5. Aí o próximo jogador vai puxar uma do deck dele. Aí depois quando voltar pra sua vez, você puxa uma. E assim vai, entendeu? Uma por cada turno. Pra cada começo de turno, você tem a sua fase de puxada, que é a Draw Phase. Então você vai puxar uma carta do seu deck. Exceto na primeira rodada, que não pode mais puxar. Antigamente era permitido puxar na primeira rodada. Mas agora mudou um pouquinho as regras de Yu-Gi-Oh! Então o primeiro jogador não pode mais puxar. Depois você tem a sua fase de espera, que consiste em que? Você esperar para ver se você vai ativar ou o seu oponente vai ativar alguma carta armadilha, ou a carta mágica rápida, ou qualquer coisa do tipo. Já eu explico mais a respeito das cartas. E depois a gente tem a Main Phase, que é a Main Phase que você vai fazer a sua jogada. Então dentro da Main Phase eu vou explicar para vocês quais as possibilidades de jogadas que vocês podem fazer. Normalmente vocês podem invocar um monstro por rodada. O que é o monstro? O monstro é aquela carta que vai ter o ataque e a defesa que todo mundo já conhece aí. Em modo de ataque, ela vai ficar em pé, virada para cima, e se você colocá-la em modo de defesa, ela vai ir para baixo. Logicamente, se ela estiver em modo de defesa, você não pode atacar o oponente. Se o seu oponente não tiver cartas no campo, você pode atacar os pontos de vida dele diretamente. Ou seja, se o monstro tem 1.900 pontos de ataque, ele vai tirar exatamente 1.900 de dano dos pontos de vida total do seu oponente. Se o seu oponente estiver com um monstro em modo de ataque no campo dele, a diferença vai ser dos dois monstros. Vamos supor que você tem um monstro de 1.900, o seu oponente tem um monstro de 1.600, você atacou o monstro dele em modo de ataque, ele vai perder 300 pontos de vida. Basicamente isso. Se o monstro dele estiver em modo de defesa, por mais que a defesa dele seja menor, vamos supor que ele tenha só 500 de defesa, você não vai tirar ponto de vida nenhum dele, porque ele estava no modo de defesa. Então toda vez que o monstro estiver em modo de defesa e você atacar ele, ele não vai tomar dano. O oponente não vai tomar dano diretamente, entendeu? Consiste basicamente nisso. Ah, Lucas, então o cara vai toda hora invocar um monstro em modo de defesa e eu não vou conseguir derrotar ele nunca, porque ele vai ficar se defendendo, não vou conseguir tirar dano dele? Jamais. Você vai destruir o monstro dele vai pro cemitério, você vai poder invocar um monstro na próxima rodada, você vai ter 2 monstros. E ele só vai poder invocar mais um, porque um já tá no cemitério. Aí você ataca o outro em modo de defesa. O outro monstro seu não vai ter atacado ninguém. Ele vai poder atacar diretamente. E assim sucessivamente, entendeu? Então o Yu-Gi-Oh! É bem balanceado. Não se preocupe que não tem esse lance de você vai perder sempre ou você vai ganhar sempre. Entendeu? O Yu-Gi-Oh! É bem balanceado. As regras são bem rígidas por conta disso. Agora vamos falar um pouquinho sobre os traps e as cartas mágicas, que são as armadilhas e as cartas mágicas, como eu disse. Armadilhas normalmente você vai usar para poder conter o seu oponente. Como assim conter? Vamos supor, você botou uma armadilha, a carta Força Espelho é um exemplo. Você botou ela de cabeça para baixo. Quando seu oponente te atacar diretamente, ou atacar qualquer monstro seu, você pode ativar a Força Espelho. Quando você ativa ela, ela vai automaticamente destruir todos os monstros no campo do seu oponente. Então você fala assim, isso é um pouco injusto, né? Então encha o seu deck de cartas mágicas e traps, porque é bom sim. Não é que é injusto, você tem que ter uma defesa contra isso, né? Você tem que ter recursos. Por exemplo, se você tiver um tufão místico do espaço, você pode automaticamente bloquear. Então vai depender muito mesmo da situação em si.
E aí a gente tem as cartas mágicas que podem ser utilizadas de várias maneiras, né? Tem a espada de luz reveladora, que vai bloquear o ataque do seu oponente por 3 turnos, se ele não destruir as espadas de luz reveladora, né? Tem o Raigeki, que ele vai destruir todos os monstros no campo do oponente. E tem muitas outras cartas mágicas. Tem o chifre de unicórnio, que aumenta o ataque de um monstro em 700 pontos, etc e tal. A gente também tem os monstros de efeito. O que são os monstros de efeito? Os monstros de efeito eles vão ter basicamente um efeito mágico, igual uma carta mágica de algo do tipo, assim, para poder te ajudar na batalha. Também tem vários tipos de efeito diferentes. Um deles é o flip, que é quando você bota uma carta em modo de defesa, como eu falei, virada para baixo, que não pode ser virada para cima. Quando seu oponente atacar, a carta vai virar automaticamente. Daí você pode ativar o efeito, mesmo que ela vá para o cemitério. A Maga da Fé é um exemplo. A Maga da Fé, quando ela é ativada, você pode pegar uma carta mágica do seu cemitério e adicionar à sua mão. Entendeu? E tem muitos outros efeitos de virar, de flip, assim. E também tem os efeitos normais, né, que são consecutivos e etc. Que é igual o do Spirit Reaper, que é uma carta que não pode ser destruída em resultado de batalha. Ou seja, você tem que destruir o Spirit Reaper com uma carta mágica. Mesmo que você tenha um monstro com mais ataque, você não pode destruir o Spirit Reaper, por mais que você ataque ele. Então, basicamente, esse é o efeito dele. Então, por turno, você pode invocar somente um monstro normalmente. Porém, como sempre, tem as suas exceções, para toda regra tem uma exceção, né? A gente tem também invocações especiais. O que são invocações especiais? São invocações adicionais à sua normal summon. Um exemplo, se você fez uma invocação normal, você não pode mais invocar monstro naquela rodada. Porém, tem alguns monstros que podem ser invocados especialmente. Então, assim, você pode obter uma forma de, por exemplo, invocar 3 monstros no campo ou 4 em uma só rodada, entendeu? É um pouquinho difícil de fazer isso. Você vai precisar ter mais experiência em Yu-Gi-Oh! Para poder fazer. Sim, conhecer mais cartas, sim. Mas tudo é possível. Com treino e prática, tudo é possível. A gente tem o Cyber Dragon, que é uma carta que ela é bem forte e ela pode ser invocada diretamente no campo de forma especial, né? Se o seu oponente tiver com um monstro e você não tiver com nenhum. Então você pode invocar especialmente o Cyber Dragon no campo e depois você ainda pode invocar um monstro normalmente, entendeu? Então é um pouquinho apelão, sim. Agora, a respeito das invocações, a gente tem um limite. Você só pode invocar monstros de 1 até 4 estrelas no campo. Como assim só pode invocar monstros de 1 até 4 estrelas? As estrelas representam o level do monstro, então você só pode usar até 4. Mais do que isso já não pode, você vai precisar de um tributo. Aí, como assim tributo? Tributo você vai precisar sacrificar um monstro do campo, enviar ele para o seu cemitério para poder invocar tal monstro. Se for um monstro de 5 ou 6 estrelas, você vai precisar de um tributo. Se for um de 7, 8 ou 9, você vai precisar de 2 tributos do campo. E se for de 10, 11 ou 12, você vai precisar de 3 tributos do campo para poder invocar esse monstro. Então, basicamente é isso. Monstros de tributo com mais estrelas vão precisar que você tribute monstros do campo para poder chamar eles. Então, seguindo aqui, dando continuidade aos turnos, a gente tem, após a main phase que você faz a sua jogada, o turno de batalha, que é onde você vai atacar o seu oponente, ou então ele vai ativar alguma mágica, alguma coisa para te destruir também, algum trap card, se ele tiver a trap card. Durante seu turno de batalha, né, vai depender de qual carta que pode ativar, qual que não pode, mas geralmente o turno de batalha flui normal. Bom, não hoje em dia, né, porque tem muita estratégia para cortar isso, mas enfim. Aí consiste em você atacar o seu oponente com tudo que você tem no campo, para você poder tirar o máximo que der de ponto de vida dele, entendeu? E tentar derrotar ele o mais rápido possível. Depois da Battle Phase, você tem a Main Phase 2, que é a sua segunda fase do meio, ou seja, você pode fazer mais uma jogada após seu turno de batalha. Só que você só vai poder automaticamente usar carta mágica e trap do mesmo jeito. Você, se fez uma invocação normal na Main Phase, você não pode invocar na sua Main Phase 2, que é depois do turno de batalha. Porém, se você não invocou nenhum monstro normalmente, na Main Phase você pode invocar ele na segunda fase do meio sua, entendeu? Depois você tem o seu fim do seu turno, né, a End Phase, que basicamente vai consistir em só passar o seu turno pro oponente. Certamente você pode ativar algum trap, alguma coisa do tipo também em End Phase. Um exemplo de trap que pode ser ativado na End Phase é o Call of the Hunted, que ele vai chamar um monstro do cemitério em modo de ataque. Então esse trap ele pode ser ativado durante a End Phase também. Bom, agora que eu já falei dos turnos aqui, né, o que você pode fazer, o que você não pode fazer de jogada, eu vou falar um pouquinho a respeito das cartas. Eu já falei das armadilhas, né, que são as cartas rosas, que você geralmente pode ativar na vez do oponente, para poder dar um counter ou então ferrar com a jogada dele. Já falei das cartas mágicas, que podem auxiliar nas suas próprias jogadas.
Você também pode ativar algumas cartas mágicas na vez do oponente, só que elas vão ter que ser kick play, que é um pouquinho mais difícil de... Tem bastante também, né? Mas comparado à maioria das cartas mágicas não são tantas. E a gente tem também os monstros normais, que são as cartas amarelas. Eles só simplesmente têm ataque e defesa, eles não têm um efeito nem nada. A gente tem os monstros com efeito, que eles vão ter ataque e defesa e também um efeito específico que vai te ajudar, ou dependendo do seu deck que vai te atrapalhar, né? Mas geralmente você não vai botar um monstro de efeito que vai te atrapalhar, é sempre um monstro que vai te ajudar nas suas jogadas. A gente também tem as cartas rituais. Como é que eu vou fazer para poder invocar um monstro de ritual? Você vai precisar de uma carta mágica específica e do monstro de ritual na mão. Você vai precisar ter a carta específica para invocar esse monstro na mão, a mágica, e a carta de ritual dele. Ou seja, você vai precisar ter as duas cartas específicas na mão, e para ativar o ritual você ainda vai precisar tributar alguns monstros que a quantidade de estrelas dê igual ou maior do que o monstro ritual específico. Parece ser bem difícil de invocar um monstro em ritual, mas tem cartas que ajudam muito, tipo Senju e Manju, que servem justamente para ajudar em estratégias com decks de rituais. Então, dando continuidade, a gente tem também o Extra Deck. O que é o Extra Deck? O Extra Deck você vai botar umas cartas específicas nele. E essas cartas precisam ser o quê? Fusão, Synchro ou XYZ. Então aí a gente tem essas três cartas que eu mencionei do Extra Deck. Vamos começar pela Fusão, que todo mundo aí já deve saber também. Para poder utilizar a Fusão, você vai precisar ter dois monstros específicos que formem essa fusão como material. E você vai precisar ter a carta da Polimerização na mão, que é uma carta mágica também específica para poder invocar esses dois monstros. Aí você vai falar assim, Lucas, mas pô, 40 cartas, como é que eu vou esperar vir a Polimerização, que não sei o que? Tem outros métodos para poder pegar fusão também, tipo campo de fusão e tal. E além disso, você pode botar 3 cartas de cada no seu deck. Então se você quiser colocar 3 polimerizações no seu deck, é permitido, para poder ter mais chance de vir e mais rápido, né? Então basicamente é isso, consiste nisso, você invocar a fusão. Você tem que ter a carta da polimerização, ou então qualquer outra carta que relacione fusão, tipo o campo de fusão mesmo, que é o Fusion Gate, né? Daí você vai oferecer esses dois monstros, eles vão pro cemitério. Se for método de polimerização normal, os dois vão pro cemitério. E você vai pegar a fusão deles no extra deck e vai invocar no campo. Ou seja, vamos supor que você tem 3 dragões brancos na sua mão e a polimerização. Você pode ativar a polimerização e puxar um dragão supremo do seu extra deck e enviar os 3 dragões brancos pro cemitério. Caso você esteja com o campo de fusão ativo, que é o Fusion Gate, você vai remover os 3 dragões brancos do jogo. Então, qualquer estratégia que você tente ressuscitar um dragão branco já vai ser bem mais difícil, porque quando a carta é removida do jogo, apenas cartas muito específicas para poder pegar uma carta removida do jogo que podem te ajudar. Enquanto ele estiver no cemitério, você tem altas chances de ressuscitar com alguma carta mágica ou algum trap ou alguma coisa do tipo. Mas a partir do momento que é removido do jogo, vai realmente ficar complicado de você trazer de volta. Então, a fusão consiste basicamente nisso. Aí a gente também tem as cartas Synchro, que são essas cartas brancas aí. Eu também esqueci de falar a cor do ritual, que é azul, e da fusão, que é roxo, mas aí vocês viram aí no vídeo que eu tô mostrando as imagens aí também. E as cartas Synchro são brancas. Elas são essas cartas aí brancas super bonitas aí, que elas funcionam de uma maneira muito específica e muito calculista. Então, para invocar um monstro Synchro, a gente vai precisar ter um monstro Tuner. O que é um monstro Tuner? É um monstro que está escrito Tuner aí na descrição dele. Simples assim. Você precisa ter um monstro Tuner e um monstro não Tuner para poder invocar um monstro Synchro. Geralmente os pré-requisitos vão ser só esses. Alguns casos pode vir alguma coisa mais específica, tipo um monstro Tuner Dark, entendeu? E um monstro não Tuner. Ou então um monstro Tuner Wing Beast e outro monstro não Tuner que seja de vento. Um exemplo, entendeu? Mas geralmente não vai ter muita coisa específica assim não. Você vai poder invocar normalmente sem ter muito trabalho. Então consiste basicamente nisso, a invocação Synchro. E o maior problema da invocação Synchro é que precisa bater as estrelas certas. Um exemplo, se você quer invocar um monstro de 8 estrelas Synchro, você vai precisar ter um Tuner de 4 estrelas e um não Tuner de também 4. Ou então um Tuner de 3 e um não Tuner de 5. E assim sucessivamente, entendeu? Então um não Tuner de 7 e um Tuner de 1 estrela. Então você vai precisar que o número de estrelas dê o número exato do monstro Synchro. Ou seja, se ele tem 8, a sua soma de estrelas dos dois monstros que você tributou, ou 3, vai ter que dar exatamente a quantidade de estrelas daquele monstro Synchro. Monstros Synchro são muito bons, geralmente vão ter um efeito muito bom mesmo, que vai esmagar com o oponente.
E aí a gente tem também as cartas XYZ, que são essas cartas pretas. Elas, ao invés de nível, elas têm rank. Não tem muita diferença não, mas você vai entender como funciona. Para poder invocar, por exemplo, o XYZ Dark Rebellion, dragão aí, Dark Rebellion XYZ, você vai precisar de 2 monstros de nível 4. Ou seja, para poder invocar esse monstro, você vai precisar tributar 2 monstros de nível 4 do campo. Só que há uma exceção. Quando você invoca o monstro XYZ, os monstros não vão para o cemitério. Eles ficam fixados no monstro XYZ como se fossem parte dele. E aí, para poder usar o efeito daquele monstro XYZ, você vai precisar dar detach nesses 2 monstros. Ou seja, você vai desfixar eles do monstro XYZ para poder ativar o efeito. E na maioria das vezes esses efeitos vão ser insanamente bons, porque você só vai poder usar uma determinada quantidade de vezes. Ou uma vez só, dando detach nos 2 monstros que você tributou, 3, ou vai poder usar, sei lá, 2 vezes dando detach um monstro só. Vai depender muito do monstro em si. Então o XYZ funciona dessa maneira. E para finalizar agora a gente tem as cartas Pêndulo, que são de certa forma aí uma novidade aí no Yu-Gi-Oh, né? As cartas Pêndulo, elas são meio monstro e meio cartas mágicas. Ah, mas como assim, Lucas? Como é que é metade monstro, metade carta mágica? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu conheci o Yu-Gi-Oh, mas nunca vi um negócio desses antes. Então, realmente foi uma coisa que deu uma diferença boa e uma balanceada incrível no jogo. Porque ela consiste em basicamente, se você tiver 2 monstros com uma escala determinada, que a escala são esses cristalzinhos aí que tem nas cartas. Tipo, se você tiver uma escala Pêndulo 1 e uma escada. Uma escada, o cara vai subir, né? Se tiver uma escada. Caraca, eu falei escada de novo, pelo amor de Deus, não é escada, não, é escala. Uma escala Pêndulo. Uma escala Pêndulo 8, por exemplo, uma de 1 e uma de 8. E você ativar esses 2 monstros, a escala Pêndulo 1 e a escala Pêndulo 8, você vai poder invocar qualquer monstro entre essas 2 escalas. Tipo, de 2 até 7 você pode invocar qualquer monstro, especialmente, da sua mão. Vamos supor que você tem 5 monstros na mão, você pode invocar os 5 no campo especialmente. Sim, pêndulos são muito apelões. Então, basicamente é isso, cara. E tem uma parte ainda que é mais sinistra. Além das 15 cartas do Extra Deck, se você tiver com o monstro Pêndulo em campo e ele for destruído e for mandado pro Extra Deck, você pode trazer ele de volta na próxima rodada usando o efeito das 2 cartas Pêndulos que estão ativas. Isso mesmo, ou seja, você pode ficar ressuscitando aquele monstro todo turno, por mais que ele seja destruído. Então, qual é a chave para derrotar o deck de Pêndulo? Cara, só uma dica, coloca 3 tufões místicos do espaço ao menos no seu deck, porque você vai precisar de muita carta aí para destruir carta mágica. Porque quando ele é ativo como carta mágica, o Pêndulo, você pode simplesmente ativar um tufão místico do espaço e destruir. Aí seu oponente não vai conseguir mais invocar nada de monstro Pêndulo do Extra Deck. E também não vai conseguir invocar especialmente nenhum monstro da mão, entendeu? Só se for por efeito do monstro mesmo, mas por efeito de Pêndulo já não consegue mais. Só se ele ativar outro Pêndulo em seguida. Aí você tem que ter uma defesa muito específica assim pra poder se manter, entendeu? Pra poder acabar com a invocação de Pêndulo dele. Também tem cartas específicas que bloqueiam invocação especial, mas aí vai depender muito da carta em si, da sua estratégia e tal. Talvez com a estratégia normal você consiga derrotar um deck de Pêndulo sem necessariamente destruir as cartas Pêndulo dele ou parar a invocação especial dele, entendeu? E como é que eu vou fazer, Lucas? Então, é muita regra, muita coisa, como é que eu vou fazer? Cara, só uma dica. Eu vou deixar um deck aí na descrição pro Yu-Gi-Oh! Pro. Você vai entrar no site, vai baixar o Yu-Gi-Oh! Pro se você quiser jogar. E eu vou te deixar um deck inicial aí com todas as cartas, com todas as coisas que eu expliquei aqui pra você poder saber e aprender a jogar direitinho. Uma dica é... tente jogar contra a máquina, versus aí. Não coloque no online ainda, porque senão os outros vão te massacrar no online e sua pontuação não vai ficar legal. Entendeu? Mas a dica que eu tenho é essa, conheça as cartas. Se você botar contra a máquina, que é versus aí no modo multiplayer, né? Você botar versus a máquina e botar o deck aleatório, você vai ver várias possibilidades de deck sendo usado pela máquina. Pela CPU, né, no caso. Aí você vai poder conhecer melhor essas cartas, entender melhor como elas funcionam. E o Yu-Gi-Oh! Não tem muito o que dizer, cara. Eu expliquei as regras básicas aqui, mas pra você poder conhecer todas as cartas, conhecer os efeitos bons, conhecer qual que é boa, qual que não é, você vai precisar jogar. Obviamente você vai precisar jogar. Então, só jogando mesmo que você vai poder fazer um deck sinistro mesmo, um deck poderoso, entendeu?
Então eu vou deixar o deck inicial aí com as cartas que eu falei, com as cartas que você pode usar aí numa estratégia boa, eu vou deixar na descrição. E quem quiser praticar comigo, cara, eu dou uma ajuda aí, ensino melhor a vocês. Quem quiser realmente jogar, é só adicionar no Facebook aí, que eu deixo sempre na descrição, que é Tamashi Yuki, aí tá com a foto da Hatsune Miku. Então é só adicionar aí. No meu tempo livre eu prometo que eu jogo com vocês aí, ensino pra vocês melhor como funciona. Faltou falar um pouquinho das zonas aqui que tem no campo, né? A gente tem 2 zonas de pêndulo, que é obviamente pra você botar a sua escala aí. Um monstro com escala 1, escala 8, escala 3, escala 4, whatever. E você tem 5 zonas de monstro, ou seja, você pode ter até 5 monstros no campo no mesmo tempo. E 5 zonas de carta mágica e trap. Ou seja, você pode ativar, você pode manter ativo, né? Até 5 cartas mágicas e 5 cartas trap. Logicamente, quando você usa uma carta, ela vai pro cemitério e dá lugar, automaticamente ela libera um lugar ali no campo para outra carta, entendeu? Da mesma forma que o monstro, se ele for morto, ele vai pro cemitério e vai sobrar um espacinho para você invocar mais um monstro. Então consiste nisso. E também, se um jogador zerar as cartas, vamos supor que suas cartas chegou em 0. Aí você passa a vez do seu oponente. Quando voltar pra sua vez, você perdeu, entendeu? Porque não tem mais cartas pra puxar, você perde. Se suas cartas zerar antes das do seu oponente, você também perde o jogo da mesma forma. Então, basicamente é isso. Baixe o Yu-Gi-Oh! Pro, crie sua conta aí e jogue, porque é muito bom, cara. Yu-Gi-Oh! É um jogo muito balanceado, tem umas regras muito legais, assim. Você vê que é um jogo muito inteligente mesmo. Os criadores não mediram esforços pra poder criar o jogo, assim, muito inteligente mesmo, cara. Um troço, assim, de outro mundo. As regras são muito incríveis. Superam qualquer outro jogo, até... Os caras criaram algo que é superior a xadrez na complexidade. Então basicamente é isso, entendeu? Muito obrigado por assistirem, espero que gostem aí, joguem e aprendam as regras melhor. E é isso, sayonara, vejo vocês no próximo vídeo e até lá. I am God.